Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre a eletrodinâmica, basicamente a introdução desse assunto. Para entender a dinâmica elétrica, é essencial ter conhecimento dos três elementos principais, que são eles: a corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e a resistência. Podemos começar pela corrente, ela é o fluxo de carga elétrica. Possui duas fórmulas, onde começaremos pela fórmula dada pela divisão da carga sobre a quantidade de tempo. O recipiente contém a carga, que é a água que eu estou literalmente derramando, que será levada pelo fluxo de corrente. E para eu saber o valor dessa corrente, eu precisaria medir a carga, no caso a água, e dividir pelo tempo de fluxo, que foi exatamente 23 segundos. Agora falaremos sobre a diferença de potencial elétrico. E ao ouvir a palavra potencial, você deve ter se lembrado da energia potencial gravitacional. E elas estão sim relacionadas não só no nome. A energia potencial gravitacional tem como principal fator determinante a altura, assim como no potencial elétrico. Podemos provar da seguinte maneira. Nesse momento, não há diferença de altura, não havendo também diferença de potencial elétrico, portanto é impossível ter uma corrente elétrica. Mas quando variamos a altura, a corrente entra em ação. Quanto maior a diferença de potencial elétrico, maior será a corrente, e quanto menor a variação do potencial, menor será a corrente. E por último, e não menos importante, tem a resistência elétrica, onde podemos exemplificá-la da seguinte forma. Os dois copos possuem a mesma quantidade de carga e o mesmo potencial elétrico. De grosseira forma, poderia-se dizer que as duas correntes serão iguais, mas não é o que acontece no caso. Há uma corrente maior e uma corrente menor, causada pelas diferentes resistências das correntes. A da esquerda é uma corrente de maior resistência e a da direita é uma de menor. Foi perceptível ao longo dos exemplos que as três grandezas estão ligadas, explicando a fórmula onde a corrente é igual à divisão do potencial pela resistência. Eu espero ter esclarecido bem sobre o assunto e boa sorte nos estudos.